Quem é o Anticristo, segundo a Bíblia? O tema do Anticristo sempre despertou grande interesse e curiosidade ao longo da história. Quem é ele? Já está entre nós? Como identificá-lo? A Bíblia nos oferece respostas detalhadas sobre essa figura e o seu papel nos últimos dias. Hoje vamos mergulhar profundamente nas Escrituras para entender quem é o Anticristo, quais são suas características e qual será o seu destino final. O significado de Anticristo. A palavra Anticristo aparece na Bíblia em algumas passagens do Novo Testamento, especialmente nas epístolas de João. A palavra significa oponente de Cristo, ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. Essa passagem revela que a presença de anticristos já era uma realidade nos tempos apostólicos, indicando que o espírito do anticristo já operava desde então. No entanto, a Bíblia também fala de um anticristo final, uma figura que se manifestará plenamente nos últimos dias. O espírito do anticristo. O apóstolo João nos alerta sobre a atuação de um espírito maligno que opera no mundo, preparando o caminho para a manifestação final do anticristo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Esse espírito engana, desvia as pessoas da verdade e promove a apostasia. O próprio Jesus advertiu que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e falsos cristos para enganar, se possível, até os escolhidos. O espírito do anticristo também age através de ideologias e filosofias que negam a divindade de Cristo e promovem um mundo sem Deus. Podemos ver essa influência no crescimento do materialismo, do relativismo moral e da rejeição aos princípios bíblicos em diversas esferas da sociedade. O homem da iniquidade. O apóstolo Paulo faz uma revelação importante sobre a manifestação do anticristo, a quem ele chama de homem da iniquidade, ou filho da perdição. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tessalonicenses. Essa figura será marcada por uma rebeldia extrema contra Deus e tentará usurpar o lugar que pertence somente a Cristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso nos mostra que o anticristo buscará enganar as nações, estabelecendo um governo global e exigindo adoração. O livro de Daniel também menciona essa figura, descrevendo-a como um líder arrogante que falará grandes blasfêmias contra Deus e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. O Anticristo e a Grande Tribulação. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias haverá um período de grande tribulação, e o Anticristo desempenhará um papel central nesse tempo de angústia. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aqui, Daniel profetiza que o anticristo fará um pacto com muitas nações, mas depois quebrará esse acordo e se voltará contra o povo de Deus. Jesus também advertiu sobre esse tempo de tribulação, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Esse período será marcado por grande perseguição aos cristãos e uma crise global sem precedentes. Muitos serão enganados pelos sinais e prodígios operados pelo anticristo e seu falso profeta. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O sinal da besta e a marca do anticristo. No livro de Apocalipse, João nos dá mais detalhes sobre o governo do anticristo e seu sistema de controle global. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse sinal, conhecido como marca da besta, será um meio de controle econômico e espiritual.
Aqueles que aceitarem estarão se submetendo ao governo do Anticristo e rejeitando a Deus. O destino final do Anticristo. O Anticristo pode enganar a muitos, mas seu fim já está decretado por Deus. A Bíblia nos revela que ele será derrotado por Cristo, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Além disso, o livro de Apocalipse descreve sua destruição final. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A justiça de Deus prevalecerá e o Anticristo será destruído, provando que nenhuma força pode se opor ao Senhor dos Senhores. A influência do Anticristo no sistema global. O Anticristo não será uma figura isolada, mas estará fortemente ligado a um sistema global. A Bíblia nos fala sobre como ele influenciará as nações e os sistemas econômicos, políticos e religiosos. O apóstolo João descreve em Apocalipse que, sob o governo do Anticristo, haverá um sistema de controle que buscará dominar todas as esferas da vida humana. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Esse sistema será opressor e tirânico, desafiando a liberdade e a adoração verdadeira. O Anticristo e a perseguição aos cristãos. Nos últimos tempos, quando o Anticristo assumir seu reinado, haverá uma intensa perseguição aos cristãos. Como o próprio Jesus profetizou, porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Os cristãos serão alvo de ataques não apenas físicos, mas espirituais, buscando minar sua fé. A Bíblia nos ensina a perseverar até o fim, pois todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24. O Anticristo como falso Messias. O Anticristo se apresentará ao mundo como um salvador, tentando imitar as características de Cristo. Ele se fará passar por alguém que tem poder para resolver os problemas do mundo, como conflitos internacionais, crises econômicas e até mesmo problemas religiosos. Sua habilidade em enganar será tão grande que, se possível, enganaria até os próprios eleitos de Deus. Mateus 24. No entanto, seus sinais e prodígios são uma imitação do poder verdadeiro de Cristo, visando enganar aqueles que não estão firmemente enraizados na fé. O Anticristo e a falsa paz. No início, o Anticristo estabelecerá um falso pacto de paz com as nações. Ele parecerá trazer um período de estabilidade, o que enganará muitos. No entanto, a paz que ele oferece será temporária e enganosa. Como está escrito em Daniel 9:27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse período de paz aparente é apenas uma preparação para a grande tribulação que virá, quando o Anticristo se revelará em sua verdadeira natureza. A propaganda do Anticristo e a adoração forçada. Uma das características do Anticristo será o esforço contínuo para forçar as pessoas a adorá-lo. O sistema de controle governado por ele será baseado em adoração e submissão total. Como está escrito em Apocalipse 3:15, e foi-lhe dada a autoridade para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqueles que se recusarem a adorar o Anticristo serão perseguidos e mortos. O Anticristo e o falso profeta. A Bíblia também fala sobre o papel do falso profeta que apoiará o Anticristo. O falso profeta será uma figura religiosa que ajudará a disseminar a adoração ao Anticristo e a manipular as massas. Ele realizará sinais milagrosos para convencer as pessoas a aceitar o Anticristo como uma figura divina, enganando os incautos. E operou grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, à vista dos homens. Esse falso profeta será um dos maiores instrumentos de engano nos últimos dias, a marca da besta e a obediência ao Anticristo. O livro de Apocalipse menciona a marca da besta, que será a chave para a participação no sistema econômico global do Anticristo. A marca será colocada na mão ou na testa das pessoas, simbolizando a completa rendição ao poder do Anticristo. E faz que a todos lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal.
Apocalipse 13, 16-17. Aceitar a marca será uma forma de rejeição direta a Deus, pois aqueles que aceitarem estarão se unindo ao anticristo e rejeitando a verdadeira adoração. A rejeição ao anticristo, a escolha dos cristãos. É importante que os cristãos estejam preparados para enfrentar a perseguição e a tentação de seguir o anticristo. A Bíblia nos ensina que em tempos de grande engano, os fiéis devem tomar uma posição clara e firme. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. O anticristo tentará corromper e enganar a todos, mas aqueles que mantiverem sua fé em Cristo estarão protegidos. Mesmo nas situações mais difíceis, os cristãos devem confiar que a salvação vem por meio de Cristo, e não por qualquer sistema ou governo humano. O anticristo e a contrafação da verdade. O anticristo não se limitará apenas a criar um sistema político e econômico, mas buscará também subverter a verdade espiritual. Ele se apresentará como uma alternativa à verdadeira religião cristã, falsificando a adoração a Deus. Isso será um ataque direto ao Evangelho e à salvação oferecida por Cristo. A Bíblia nos alerta para que não nos deixemos enganar pelas falsas doutrinas, pois Cristo é o único caminho, a verdade e a vidas. O anticristo, como enganador, procurará oferecer um caminho de salvação que é falso e condenável. O anticristo e a destruição do Evangelho. O anticristo também buscará destruir o Evangelho de Cristo em suas diversas formas, seja através da distorção da mensagem bíblica, seja pela tentativa de banir a palavra de Deus, ele procurará erradicar qualquer vestígio de fé verdadeira. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem. A apostasia, o abandono da fé genuína, será uma das maiores marcas desse período de engano. O anticristo e a exigência de adoração global. Em sua busca pelo poder absoluto, o anticristo exigirá adoração global. Ele buscará um sistema universal onde todos os povos e nações rendam culto a ele como se fosse Deus. Essa demanda será um dos maiores testes de fé para os cristãos, pois será uma clara tentativa de substituir o único Deus verdadeiro. Apocalipse 3:8 descreve que todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta. No entanto, os fiéis permanecerão firmes, sabendo que sua verdadeira adoração é direcionada a Cristo. A vitória final de Cristo. No final, o anticristo será derrotado pelo poder de Cristo. Sua destruição é certa e a vitória de Cristo será definitiva. Em 2 Tessalonicenses 2:8, lemos: E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Embora o anticristo cause grande sofrimento e engano, ele não prevalecerá. Cristo, o Rei dos Reis, destruirá todo o mal e estabelecerá seu reino eterno, onde a paz e a justiça prevalecerão. A importância de estar preparado espiritualmente, diante de todas as profecias sobre o anticristo, é fundamental que os cristãos se preparem espiritualmente para os desafios dos últimos dias. A palavra de Deus nos chama a viver com vigilância e oração. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o vosso Senhor. Mateus 20:42. Devemos estar constantemente em sintonia com a Bíblia e com a oração, buscando a direção do Espírito Santo para discernir os enganos do anticristo e resistir às suas tentações. A preparação espiritual é a chave para permanecer firme e inabalável nos tempos de apostasia. O perigo de ignorar os sinais dos tempos. Ignorar os sinais dos tempos pode resultar em grande engano. Muitos, por não estarem atentos aos alertas bíblicos, poderão ser facilmente seduzidos pelas falsas promessas do anticristo. Jesus advertiu sobre os enganos do final dos tempos. Cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:4-5. Não podemos permitir que a indiferença ou o comodismo nos impeçam de ver os sinais do tempo que estamos vivendo. A vigilância constante é essencial para não sermos enganados. A relevância da doutrina cristã no combate ao anticristo. A verdadeira doutrina cristã será a defesa mais forte contra o engano do anticristo. Estar bem fundamentado na Bíblia, conhecendo a verdade do Evangelho e os ensinamentos de Cristo, é a única maneira de resistir ao falso profeta e ao sistema do anticristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A doutrina bíblica não só nos protege dos erros, mas também nos capacita a anunciar a verdadeira esperança de Cristo em um mundo que busca respostas no lugar errado. A necessidade de comunidade na fé. Em tempos de grande apostasia e perseguição, a união entre os cristãos será mais importante do que nunca. A Bíblia nos ensina a não abandonar a congregação, Hebreus 1, pois a comunhão e o apoio mútuo são fundamentais para a perseverança na fé. Nos últimos dias, quando a tentação de seguir o anticristo será forte, a igreja, como corpo de Cristo, será um pilar de apoio para todos os que desejam se manter fiéis. Devemos estar juntos em oração, estudo da palavra e serviço, para fortalecer uns aos outros diante dos desafios espirituais. O anticristo e a confiança nos prometidos livramentos de Deus. Embora o anticristo traga grandes dificuldades para a igreja, não devemos temer. Deus nos prometeu que não seremos deixados à mercê do inimigo. A Bíblia está repleta de promessas de livramento para os que confiam no Senhor. Mas o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Tessalonicenses 3. Mesmo em tempos de grande perseguição, podemos descansar na certeza de que o Senhor estará conosco, nos fortalecendo e nos livrando de todo o mal. O papel da oração e da intercessão nos últimos dias. A oração desempenha um papel crucial nos últimos dias, especialmente quando se trata de resistir ao anticristo e ao espírito de engano que permeia o mundo. A intercessão, orando pelos outros e pedindo a proteção de Deus, será uma poderosa arma espiritual. A oração não só nos mantém perto de Deus, mas também nos ajuda a discernir as mentiras do inimigo. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, Efésios 5. Por meio da oração, temos a capacidade de interceder por nossas famílias, igrejas e até por nações inteiras, clamando por salvação e proteção. O papel do falso profeta e seus enganos. Além do próprio anticristo, outro personagem crucial no fim dos tempos será o falso profeta, que ajudará a consolidar o governo do anticristo. Ele terá o poder de realizar milagres, enganando as massas com sinais impressionantes. E exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. Apocalipse 13. A função do falso profeta será desviar a adoração que pertence a Deus, levando as pessoas a adorarem o anticristo. É essencial que os cristãos estejam alertas e discernentes para não cair nas mentiras do falso profeta, identificando-o como uma falsificação do verdadeiro poder de Deus. O anticristo e a tentativa de substituir a verdadeira adoração. Uma das estratégias mais eficazes do anticristo será a tentativa de substituir a verdadeira adoração a Deus por uma adoração imposta. No livro de Apocalipse, lemos que o anticristo exigirá adoração e respeito como se fosse Deus, e se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 4. O anticristo procurará se estabelecer como a autoridade suprema, desafiando a soberania de Deus e levando as pessoas a adorá-lo. Para os cristãos, é importante lembrar que a única adoração verdadeira é aquela que se dá a Deus, e nenhuma autoridade humana ou espiritual deve substituir a adoração a Cristo. A advertência de Cristo sobre a grande enganação. Jesus foi claro em suas advertências sobre o fim dos tempos. Ele disse que nos últimos dias, o engano seria tão grande que, se não tivermos discernimento espiritual, seremos facilmente seduzidos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Isso significa que devemos ser firmes na fé, alimentando-nos constantemente da palavra de Deus, e não nos deixando enganar por promessas de soluções fáceis ou milagres sobrenaturais que não venham de Cristo. O anticristo e seus seguidores usarão de falsos milagres para enganar os incautos, e só aqueles que estiverem enraizados na verdade de Cristo serão capazes de resistir a esse engano. A necessidade de perseverança na fé. Nos últimos dias, a tentação de seguir o anticristo será grande, e muitos poderão se afastar da fé verdadeira. Jesus nos instrui a perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24. A perseverança na fé será crucial para aqueles que vivem durante os tempos difíceis da tribulação. Precisamos resistir à tentação de seguir caminhos fáceis e lembrar que nossa recompensa eterna está com Cristo. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Apocalipse 21. A perseverança, na verdade, mesmo diante da perseguição e dificuldades, é a chave para a vitória final sobre o anticristo.
a gloriosa vitória de Cristo sobre o anticristo. Embora o anticristo cause grande destruição e engano, a vitória final é de Cristo. Ele derrotará o anticristo e todos os seus seguidores. Apocalipse 19:20 descreve a derrota do anticristo e do falso profeta, que serão lançados no lago de fogo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. A vitória de Cristo será total e definitiva, e ele reinará eternamente sobre todas as coisas. A certeza da vitória final de Cristo é a razão pela qual devemos manter nossa fé inabalável, sabendo que o fim será glorioso para os que permanecem fiéis. A ascensão do anticristo no cenário global. Nos últimos dias, a ascensão do anticristo será acompanhada por uma série de eventos globais que moldarão um cenário político, econômico e social. Ele surgirá como uma figura carismática capaz de unir as nações sob uma bandeira comum, prometendo paz e soluções rápidas para os problemas do mundo. Sua habilidade de manipular as massas será surpreendente, fazendo com que muitos se sintam atraídos por suas palavras. Sua liderança, aparentemente benevolente no início, esconderá a verdadeira natureza de seu coração, que é de se opor a Deus e tentar desviar todos da verdade. A Bíblia diz que ele usará a paz como uma fachada para conquistar a confiança das pessoas e depois estabelecer um reinado de opressão. O anticristo e o engano no meio das religiões. O anticristo não só se opõe ao cristianismo, mas buscará criar uma nova religião global que unifique todos os sistemas de crença, exceto o cristianismo verdadeiro. Ele tentará misturar elementos de várias religiões e filosofias para atrair seguidores, mas sua verdadeira intenção será desviar as pessoas de Cristo e fazer com que elas adorem a Ele mesmo. Em 2 Tessalonicenses 4, lemos que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este ato de se estabelecer como o centro de adoração será uma das maiores formas de engano e uma tentativa de substituir o próprio Deus. Para os cristãos, a luta contra a falsa religiosidade será uma das principais batalhas espirituais durante os últimos dias. O anticristo e a perseguição aos cristãos. Durante o governo do anticristo, os cristãos que se mantiverem firmes na fé serão perseguidos de maneira implacável. A Bíblia profetiza uma grande tribulação, na qual os fiéis serão alvo de ataques físicos, emocionais e espirituais. Jesus nos advertiu que seríamos odiados por causa de seu nome, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mateus. A pressão será imensa, mas a perseverança será necessária. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A perseguição não será um fim em si mesma, mas um meio de refinar a fé dos cristãos e prepará-los para a vitória final com Cristo. O anticristo e a destruição moral da sociedade. Uma das maiores marcas do anticristo será a destruição moral e ética da sociedade. Ele buscará corroer os valores fundamentais que sustentam a civilização, promovendo uma agenda que legitime o pecado e destrua os princípios estabelecidos por Deus. Em 2 Timóteo 3, versos 1 e 5, Paulo descreve os tempos difíceis dos últimos dias, quando as pessoas serão egoístas, desobedientes, ingratas e sem amor. O anticristo promoverá esses comportamentos como normas culturais, criando um ambiente onde a moralidade cristã seja considerada obsoleta. Por isso é importante que os cristãos resistam a essa pressão e continuem a viver de acordo com os valores eternos da Palavra de Deus. A importância de discernir os falsos mestres. O anticristo será precedido por uma série de falsos mestres e profetas que enganarão a muitos. A Bíblia nos adverte sobre a necessidade de discernir entre a verdade e a mentira, especialmente nos tempos finais. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O anticristo e seus seguidores tentarão distorcer a verdade de Cristo, pregando um evangelho de prosperidade, poder e controle. Por isso, é essencial que os cristãos se apeguem às Escrituras Sagradas e ao Espírito Santo para discernir qualquer mensagem que não venha de Deus. A trilogia do anticristo, a besta, o falso profeta e Satanás. A manifestação do anticristo não será um ato isolado. Ele fará parte de uma trilogia do mal, que inclui a besta, o falso profeta e Satanás. A besta, o próprio anticristo, será um líder político mundial, enquanto o falso profeta será seu aliado espiritual, espalhando seus enganos em nome de uma religião global. Satanás, o grande inimigo, estará por trás de tudo,
alimentando o ódio contra Deus e os seus escolhidos. Em Apocalipse 16, 13, 14, lemos que os três juntos formarão uma poderosa coalizão contra o reino de Deus. Entender essa dinâmica é crucial para saber como se posicionar em relação ao anticristo e suas investidas contra a verdade. O cuidado com os sinais e maravilhas do anticristo. Uma das estratégias do anticristo será o uso de sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Ele realizará feitos sobrenaturais, imitando milagres, para convencer as massas de que ele é uma figura divina. Jesus já nos advertiu que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos serão enganados. O anticristo não será apenas um político habilidoso, mas também um mestre do engano espiritual. Portanto, é fundamental que os cristãos não se deixem levar pelas aparências, mas que busquem sempre confirmar as mensagens e sinais à luz da palavra de Deus. A luta contra a marca da besta. A marca da besta será um dos sinais mais claros de lealdade ao anticristo. A Bíblia nos diz que ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca. Apocalipse 3:17. Para os cristãos, recusar a marca será uma das maiores provas de fé e resistência. Muitos enfrentarão dificuldades econômicas e sociais, sendo marginalizados ou perseguidos por se recusarem a aceitar a marca. No entanto, os cristãos devem manter firme sua convicção de que a fidelidade a Deus é mais importante do que qualquer vantagem material. Não temas o que tu vais sofrer. Apocalipse 2. A fé inabalável será a chave para a vitória final. O papel da igreja em enfrentar o anticristo. Durante os últimos dias, a Igreja de Cristo desempenhará um papel vital em confrontar o anticristo e suas ideologias. A igreja será uma testemunha da verdade, proclamando o evangelho com ousadia, mesmo em face de perseguição e opressão. A igreja não pode se esconder ou se acomodar, mas deve continuar a pregar a verdade em amor. A luz de Cristo brilhará mais forte quando a escuridão do engano e da apostasia tentar se espalhar. A fidelidade da igreja será um testemunho de que, mesmo no pior dos cenários, Cristo é mais forte do que qualquer força do mal. O anticristo e a tentação de formar alianças com ele. Muitos serão tentados a formar alianças com o anticristo para obter vantagens pessoais ou políticas. Mas a Bíblia é clara em advertir contra qualquer tipo de acordo com ele. O anticristo buscará controlar a economia, a religião e as políticas mundiais, e aqueles que se unirem a ele estarão traindo a fé e a soberania de Deus. Não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Efésios 5:11. Para os cristãos, qualquer aliança com o anticristo será um grave erro, pois ele busca usurpar o lugar de Deus. O anticristo e o controle da mídia e da comunicação. Uma das ferramentas que o anticristo usará para manipular as massas será o controle sobre a mídia e a comunicação global. Ele usará as tecnologias modernas para espalhar sua propaganda, controlar a narrativa e criar um sistema de controle social. Muitos sistemas de informação estarão sob seu domínio, e os cristãos que se opuserem a ele serão marginalizados e silenciados. Por isso, é importante que os cristãos usem as plataformas digitais com sabedoria, compartilhando a verdade de Cristo e usando essas ferramentas para propagar a palavra de Deus. A internet, a mídia e as redes sociais podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. E os cristãos precisam ser astutos e cuidadosos ao navegar nesse cenário. O anticristo e a alteração das leis divinas. Durante o reinado do anticristo, haverá uma tentativa de alterar as leis divinas e substituir os princípios de Deus por legislações humanas que favoreçam seu controle. Isso pode incluir a legalização de práticas imorais, como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a promoção de ideologias que negam a soberania de Deus. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias, os tempos serão marcados por uma inversão dos valores divinos. Os cristãos devem se levantar contra essas mudanças, mantendo-se fiéis à palavra de Deus e lutando pela justiça e pela santidade. O anticristo e a promessa de falsas esperanças. O anticristo será um mestre da manipulação emocional e psicológica. Ele oferecerá falsas esperanças para um mundo em crise, prometendo soluções rápidas e eficazes para os problemas da humanidade. Mas todas as suas promessas serão vazias e enganosas. A verdadeira esperança só é encontrada em Cristo, e é Ele quem traz a paz verdadeira, a redenção e a salvação. A Bíblia nos adverte a não confiar nas falsas promessas, mas a permanecer firmes na esperança da vinda do Senhor.
a esperança da vitória final sobre o anticristo. Embora o anticristo e seus seguidores causem grande destruição, a Bíblia nos lembra que a vitória final será a de Cristo. Ele voltará em glória para derrotar todos os inimigos e estabelecer seu reino eterno. O Apocalipse 19, 11 e 16 descreve a gloriosa segunda vinda de Cristo, em que ele triunfará sobre o anticristo, o falso profeta e todos os poderes do mal. A promessa da vitória final deve ser um consolo para os cristãos em meio à perseguição e ao sofrimento. A luta pode ser árdua, mas a recompensa eterna é garantida para os que permanecem fiéis. A chegada do anticristo e os sinais nos céus e na terra. A chegada do anticristo será precedida por sinais tanto nos céus quanto na terra. A Bíblia fala de grandes sinais cósmicos, como o escurecimento do sol, a queda de estrelas e eventos catastróficos que abalarão o universo físico. Estes sinais servirão como um alerta para a humanidade de que os últimos dias estão se aproximando. Em Mateus 24, 29, Jesus diz: Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. A manifestação do anticristo será um evento apoteótico, marcado por grandes perturbações espirituais e físicas. O anticristo e a criação de um governo global. O anticristo não virá de forma isolada, ele tentará estabelecer um sistema de governo mundial. A Bíblia já antecipa a criação de um regime global, no qual as nações serão reunidas sob uma liderança única. Esse governo mundial será centralizado, tirânico e opressor, permitindo que o anticristo controle as economias, a política e até mesmo a vida religiosa. Em Daniel 7:23 lemos: Assim ele me disse, a quarta besta será um quarto reino sobre a terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisoteará e a esmagará. O anticristo será o governante desse reino, destruindo as nações e impondo sua autoridade. A falsa paz proclamada pelo anticristo. No início de seu governo, o anticristo parecerá ser um pacificador, capaz de resolver os problemas globais. Ele estabelecerá um acordo de paz entre as nações e até fará alianças com os judeus, permitindo que eles reconstruam seu templo em Jerusalém. Mas como é de seu caráter, essa paz será falsa e temporária. Ele quebrará o pacto no meio da semana, voltando-se contra Israel e desencadeando a maior perseguição já vista. A paz que ele oferece será apenas uma ilusão e rapidamente se transformará em grande tribulação. Em Daniel 9:27 encontramos a profecia. Ele firmará um pacto com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A falsa autoridade religiosa do anticristo. Além de sua liderança política, o anticristo também tentará estabelecer uma autoridade religiosa. Ele se apresentará como uma figura divina ou semidivina, promovendo uma adoração a si mesmo e buscando controlar as consciências espirituais das pessoas. O falso profeta, que o acompanha, desempenhará um papel crucial neste processo, criando uma religião global em sua honra. Muitos serão enganados e aceitarão essa falsa autoridade religiosa, negando a Cristo em favor de um culto global. A Bíblia é clara em Apocalipse 3:8. Adoraram a todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A exigência da adoração ao anticristo e a marca da besta. Em sua tentativa de se tornar uma figura divina, o anticristo exigirá adoração. Para garantir a lealdade das pessoas, ele instituirá a famosa marca da besta, que será uma forma de controle econômico e religioso. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, colocando os cristãos em grande risco de perseguição. A marca será um sinal de subordinação ao anticristo, e aqueles que aceitarem estarão declarando sua lealdade a ele, rejeitando a Deus. Apocalipse 13:16 e 17 descreve: E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja dado um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. O anticristo e a falsa resposta à crise global. O anticristo se apresentará como a solução para as grandes crises que o mundo enfrentará nos últimos dias, como desastres naturais, crises econômicas, fome e guerras. Ele terá a habilidade de manipular esses eventos para parecer um líder visionário e resolver os problemas de uma sociedade globalmente fracassada. No entanto, ele usará esses eventos como trampolins para o controle e para forjar seu reinado, enganando as nações com promessas de paz e prosperidade. Os cristãos precisam estar atentos, pois enquanto o anticristo promove uma falsa solução,
Cristo oferece a verdadeira esperança e salvação. A apostasia, a grande rejeição da fé cristã. Um dos maiores sinais de que o anticristo está se aproximando é a grande apostasia, ou seja, a rejeição em massa da fé cristã. Muitos cristãos cairão na tentação de seguir doutrinas falsas e se afastarão da verdadeira palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo diz: "Não vos enganeis de forma alguma, pois não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado." A apostasia será uma característica marcante dos últimos dias. E muitos que se diziam cristãos se afastarão da fé, sucumbindo ao espírito do anticristo. O anticristo e o controle das mentes e corações. O anticristo não só buscará controlar as ações externas das pessoas, mas também tentará controlar seus pensamentos e corações. Ele usará a mídia, a educação e a religião para moldar as mentes das gerações futuras, criando um sistema de pensamento que rejeita Deus e adora o homem. Isso será uma forma de lavagem cerebral global, onde a liberdade de pensamento será restringida e a adoração ao anticristo será promovida como a norma. Será um tempo de grande confusão e manipulação, e aqueles que não se firmarem em Cristo correrão o risco de serem enganados. A perseguição dos santos do anticristo. Durante o reinado do anticristo, a perseguição aos santos será uma característica central do seu governo. Ele buscará erradicar aqueles que se opõem ao seu domínio, especialmente os cristãos. Como ele se proclamará como uma figura divina, qualquer oposição a ele será vista como uma ameaça à sua autoridade. Muitos cristãos serão martirizados, mas a Bíblia assegura que esses mártires serão recompensados no céu. Apocalipse 6, 9 e 11 descreve os mártires que clamam a Deus por justiça. E clamavam em grande voz, dizendo: "Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" O anticristo e a destruição dos valores familiares. O anticristo promoverá a destruição dos valores familiares, atacando o núcleo da sociedade cristã. A ideia de família, conforme ensinado na Bíblia, será distorcida e atacada com ideologias que minam a autoridade dos pais, a santidade do casamento e a educação dos filhos. Ele tentará redefinir o conceito de família de acordo com sua agenda demoníaca, promovendo relações imorais e destruindo a ordem social estabelecida por Deus. Cristãos devem permanecer firmes nos princípios da Bíblia, protegendo e defendendo a família como uma instituição divina. O anticristo e o uso do medo para controle. O anticristo utilizará o medo como uma ferramenta de controle. Ele criará crises e catástrofes globais para aterrorizar as populações, fazendo com que as pessoas procurem soluções rápidas e aceitem qualquer coisa que lhes seja imposta. Esse medo psicológico será uma das principais armas para consolidar o seu poder, tornando as pessoas mais suscetíveis a aceitar suas condições e leis. O cristão, no entanto, deve ser lembrado da promessa de Jesus em João 14, 27. "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá." A destruição final do anticristo e sua derrota espiritual. Apesar do grande poder e influência do anticristo, sua derrota é garantida pela intervenção divina. Quando Cristo voltar, ele derrotará o anticristo e seus seguidores, lançando-os no lago de fogo, um destino eterno de punição. A vitória de Cristo será total e irreversível, e todos os inimigos de Deus serão destruídos. Apocalipse 19:20 nos diz: "E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizeram os sinais diante dela e com os quais enganaram os que receberam o sinal da besta." A vitória de Cristo será uma expressão do poder soberano de Deus sobre todo o mal. O anticristo e o julgamento final. O anticristo não escapará do julgamento final. Ele e todos os que o seguiram serão julgados com justiça. Esse julgamento ocorrerá diante do grande trono branco, onde todos serão recompensados ou condenados de acordo com suas ações. O anticristo e todos os seus seguidores serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados para sempre. Apocalipse 20:10 afirma: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta." Esse será o destino eterno do anticristo e de todos que seguiram sua falsa doutrina. A glória da vitória de Cristo sobre o anticristo. No fim, a glória será dada a Cristo, que triunfará sobre o anticristo e todos os seus seguidores. A vitória de Cristo será completa e final, e o mal será destruído para sempre. O reino de Deus será estabelecido de forma eterna, e os cristãos desfrutarão da vida eterna com Deus.
Apocalipse 21, 3, 4 nos diz: E eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. E eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. A glória de Cristo será revelada, e todos os que permanecerem fiéis a ele herdarão o reino eterno. A necessidade de preparação espiritual para os últimos dias é fundamental que os cristãos estejam espiritualmente preparados para enfrentar os tempos difíceis que virão com a ascensão do Anticristo. A oração, o jejum, o estudo da Palavra de Deus e a fidelidade a Cristo serão essenciais para resistir ao engano e à perseguição. Os cristãos devem viver em vigilância, semeando o Evangelho e fortalecendo a fé, sabendo que os tempos estão chegando ao fim. A figura do Anticristo no Antigo Testamento. Embora o termo Anticristo seja mais frequentemente associado ao Novo Testamento, as Escrituras do Antigo Testamento também preveem a vinda de uma figura que se oporá a Deus e ao seu povo. O profeta Daniel fala de um rei futuro, que se levantará com grande poder e ousadia contra o Senhor e sua igreja. Daniel 11:36 diz: O rei fará o que lhe agradar, será soberano, se exaltará acima de tudo e se porá acima de todo Deus, dizendo coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Este rei é frequentemente associado ao Anticristo, aquele que busca exaltar-se acima de Deus e perseguir os santos. A rebelião do Anticristo contra a palavra de Deus. Uma das características mais marcantes do Anticristo é sua total rebelião contra a palavra de Deus. Ele buscará distorcer as Escrituras e propagar uma versão pervertida da verdade divina. Seu objetivo será desacreditar a Bíblia como a palavra infalível de Deus e substituir a verdade com mentiras e enganos. Como descrito em 2 Tessalonicenses 2:10, ele enganará muitos com todas as seduções da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. A capacidade de enganar o Anticristo será tão grande que muitos serão atraídos por sua falsidade. O Anticristo e a perseguição aos cristãos fiéis. Nos últimos dias, a perseguição aos cristãos será intensificada. O Anticristo será implacável contra aqueles que permanecerem firmes na fé e se recusarem a adorá-lo. A Bíblia descreve como os santos serão perseguidos, torturados e até mortos por causa de sua lealdade a Cristo. No entanto, os cristãos fiéis não devem temer, pois a promessa de Deus é que Ele estará com eles em todos os momentos. Em Apocalipse 12:11 lemos: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram a sua vida até a morte. A grande apostasia como sinal dos últimos dias. Jesus e os apóstolos nos alertaram sobre um grande afastamento da fé verdadeira antes da manifestação do Anticristo. Essa apostasia será um dos sinais mais claros de que os últimos dias estão chegando. Muitos, que antes professavam ser cristãos, abandonarão a fé por causa do engano e da pressão social. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo escreve: O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia será uma realidade, e os cristãos devem estar preparados para permanecer firmes diante desse ataque contra a verdade. O Anticristo e a falta de amor ao próximo. Uma das marcas do Anticristo será a falta de compaixão e de amor pelo próximo. Ele buscará dividir, manipular e controlar as pessoas, utilizando-as para atingir seus próprios fins egoístas. O amor ao próximo será substituído por um sistema baseado na sobrevivência, no egoísmo e na brutalidade. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve as características dos últimos dias. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, inimigos do bem. O Anticristo e a adoração de si mesmo. Um dos maiores enganos do Anticristo será a sua exaltação de si mesmo. Ele buscará ser adorado como se fosse Deus, e essa busca por adoração será central em seu reinado. Ele se assenta no templo de Deus, proclamando-se Deus, e exigirá que todos o adorem. Isso reflete a natureza orgulhosa e egocêntrica do Anticristo, que, como Satanás, deseja tomar o lugar de Deus. Em Tessalonicenses 2:4, vemos que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O Anticristo e o engano das multidões. O Anticristo será mestre no engano. Ele utilizará sua inteligência, carisma e habilidades para manipular as massas e convencê-las a seguir seus passos.
Ele realizará sinais e maravilhas, enganando muitos com seus milagres falsos, e fará com que as pessoas acreditem que ele é a solução para todos os problemas do mundo. Em Apocalipse 13:14, lemos que ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens, e engana os que habitam sobre a terra. A grande tribulação, o período de sofrimento e perseguição. A grande tribulação será o período mais intenso de sofrimento para os cristãos e o mundo. Durante este tempo, o anticristo governará com grande tirania, e as forças do mal se unirão para atacar os fiéis e a verdade. As tribulações serão físicas, espirituais e emocionais, mas ao mesmo tempo será um tempo de purificação para os filhos de Deus. Em Mateus 24:21, Jesus descreve esse tempo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O falso profeta e seu papel no reino do anticristo. Juntamente com o anticristo, haverá uma figura conhecida como o falso profeta. Este será um líder religioso que auxiliará o anticristo a enganar as pessoas e a promover a adoração ao sistema do anticristo. Ele exercerá uma autoridade religiosa global, forçando as pessoas a se submeterem à sua religião e ao culto ao anticristo. Em Apocalipse 13:11-12, a Bíblia descreve o falso profeta. Vi ainda outra besta que subia da terra, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. A importância de manter a fé em meio à perseguição. Nos últimos dias, a perseguição será intensa e cruel. Porém, a Bíblia nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, devemos manter nossa fé em Cristo. A perseverança será a chave para a vitória espiritual. Em Apocalipse 14:12, somos exortados a ter paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Devemos permanecer fiéis, sabendo que ao final receberemos a recompensa eterna. O anticristo e sua derrota final nas mãos de Cristo. Embora o anticristo tenha grande poder por um tempo, ele será finalmente derrotado por Cristo. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, virá em glória para destruir o anticristo e todos os seus seguidores. O anticristo será lançado no lago de fogo, e seu reinado de terror será aniquilado para sempre. Apocalipse 19:20 nos diz: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizeram sinais diante dela e com os quais enganaram os que receberam o sinal da besta. A vitória de Cristo será completa e definitiva, e o mal será derrotado para sempre. A Nova Jerusalém, a promessa de vida eterna para os fiéis. Após a derrota do anticristo, a promessa de um novo céu e uma nova terra será cumprida. Os cristãos fiéis entrarão na Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. A presença de Deus será sentida de maneira plena, e os redimidos viverão em paz e alegria eternas. Em Apocalipse 21:3-4 lemos: E eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. E eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A necessidade de estar preparado para os últimos dias. É vital que os cristãos estejam preparados para os últimos dias. Isso significa viver em santidade, vigilância e oração. Devemos estar cientes dos sinais dos tempos e, ao mesmo tempo, manter nossa confiança em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O anticristo será uma figura de grande engano e destruição, mas seu fim já está determinado por Deus. Devemos permanecer firmes na palavra, atentos aos sinais dos tempos e confiantes na vitória de Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Rei e Senhor, e aqueles que o seguem não precisam temer. Que essa mensagem sirva para alertar e preparar o povo de Deus para os tempos que virão. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com outros para que mais pessoas sejam edificadas e preparadas para os últimos dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe essa palavra. Ative o sininho para receber mais mensagens.